Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um episódio, dessa vez um episódio mais curtinho, mais uma vez, junto com meu parceiro de sempre. E aí, Gil, tudo bom? Oi, Dani. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com meu amigo Dani, e que a gente possa aqui trocar uma ideia, né? Hoje falando sobre o compromisso do musicoterapeuta para além da formação, não é isso, Dani? É isso aí. Algumas discussões vêm sendo trazidas, né? Não só nesse período recente, mas ao se pensar, inclusive, sobre a classe de musicoterapeutas, a própria formação, como que é a atuação posteriormente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em olhar para um lugar que oferece musicoterapia, mas não tem um musicoterapeuta ali, como que a gente se organiza, como que a gente age nesses aspectos. Mas Gil, antes da gente entrar direto nessa conversa, eu queria só fazer um esclarecimento e um pedido de desculpas aqui. Principalmente para você que está nos ouvindo, né? A nossa programação é sempre de trazer episódios com convidados, com uma discussão mais profunda, de forma quinzenal. A gente tem um episódio que ele está sendo preparado, mas por conta de alguns conflitos, algumas questões de agenda, não foi possível nessa semana, que seria de lançamento do episódio, a gente até comentou, né, sobre música e o luto, não foi possível nessa semana publicar esse episódio. Então a gente está finalizando ali a gravação, a organização, para que na próxima semana a gente traga o conteúdo completo para vocês, tá bom? Só para esclarecer aqui também o porquê que a gente está aparecendo só eu e o Gil de novo nesse episódio mais curto por mais uma semana, certo? Mas Gil, a gente estava falando dessa questão do compromisso ético, né? E do compromisso mesmo com a classe que nós, musicoterapeutas, temos ou deveríamos ter, né? A gente sabe que essa questão de compromisso é algo que não dá pra gente, entre aspas, julgar, pensando desde de questões relacionadas à formação ali, pessoas que, sei lá, às vezes ou não concluem o curso, ou concluem e não exercem, né? E tem diversas outras questões ali, de repente aceitar condições de trabalho que são quase são de um certo rebaixamento da própria classe, né? De se enxergar ou de ser visto mais como um profissional ali que vai trabalhar com educação musical ou com oficinas de música e deixando de lado ou ignorando um pouco a complexidade que é o processo musicoterapêutico, né? Porque não é simplesmente ir e tocar ou ir e colocar uma música para a pessoa ouvir. Nós, musicoterapeutas, sabemos que quando a gente inicia um processo com o paciente, inúmeras coisas estão envolvidas ali, né? Desde a questão do vínculo que eu vou ter com aquela pessoa, como a gente vem conversando em alguns episódios, o conhecimento que eu preciso ter sobre a queixa, sobre o diagnóstico que aquela pessoa me traz, né? E também sobre o dia a dia, a própria família, enfim, são inúmeros pontos que a gente precisa levar em consideração na hora de dar início e desenvolver um processo musicoterapêutico, né? Sim, Dani. E você traz um aspecto importante, né? Esse compromisso com a sua atuação, né? Eu acho que é um ponto importante. Estarmos comprometidos com as pessoas com quem nós realizamos o nosso trabalho, mas acima de tudo há outros compromissos também, que, do meu ponto de vista, eu vejo que são importantes, né? O compromisso, inclusive, com a reciclagem, né? Buscar continuamente estudar, acho que também já trouxe esse assunto aqui, né? Buscar formação, aprofundar na área que você está se dedicando, né? Na sua área de trabalho. O compromisso, né?
com a sua saúde mental também. Cuidar da saúde mental é também tão importante. E existe também um compromisso que muitas vezes não é dito e não é falado, né, que é o compromisso com a classe, né, que por vezes é necessário sim a gente se comprometer com a classe, seja da forma sendo um associado de alguma associação, né, ajudando ali financeiramente, contribuindo, ou também, além disso, participando também de uma associação de musicoterapia, porque a gente vê também que são esses movimentos também que transcendem, inclusive, a própria atuação, né, o próprio dia a dia, o fazer musicoterapêutico, e que também é tão importante quanto, né, essa participação, vamos dizer, participação política dentro da associação. Aqui nós não falamos de uma participação partidária, não é isso, mas é uma participação enquanto classe, né, é um compromisso com a classe, e eu, você, né, outras pessoas, tem pessoas que querem dedicar o seu tempo para ajudar a associação, e a gente entende muito bem. E tem aqueles que falam, não, eu prefiro ajudar a associação apenas me associando. Também é um caminho, é um passo importante. Mas é um compromisso também que a gente vê que não é um compromisso por obrigação, né? Ninguém é obrigado a participar de uma associação, ninguém é obrigado a se associar. Mas a gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso é impactante para a nossa classe, que até então ainda não somos regulamentados, né? Não temos um conselho. Então, a associação seria para nós aqui na instância estadual o nosso órgão regulador ali que nos ajuda, né? Traz orientações. Então, o quanto é importante essa nossa participação, esse nosso compromisso. Sim, sim, concordo plenamente com você nessa questão não só de se associar pelo aspecto financeiro, pelo volume que essa associação vai trazer, né? Eu me associar, vou dar mais volume para o órgão de representação regional, né, da associação regional ali, e consequentemente num processo de regulamentação, por exemplo, vai gerar uma visibilidade maior, né, pela quantidade de pessoas associadas, pela quantidade de musicoterapeutas atuantes e tudo mais. Então, esse é um ponto interessante, é um ponto importante de se ter em mente quando a gente pensa nisso, mas eu acho que para além disso, você trouxe uma reflexão que eu acho essencial da gente ter, de a gente fazer, que é realmente essa atuação política, independente de questão partidária, porque uma das coisas que a gente não pode esquecer, enquanto representação de classe, enquanto comprometimento de classe e enquanto atuação política, é que política é relação. É você saber se relacionar, é você conseguir se relacionar com pensamentos diferentes, com pessoas diferentes, com classes diferentes, né? E pensar naquilo, e inclusive se relacionar em prol de algo que seja benéfico para a maioria, né? Em prol de algo que seja benéfico para todos aqueles que estão sendo representados ali. Quando eu digo maioria, eu estou me referindo justamente a esse ponto. Se eu vou fazer política com alguém, eu sempre vou pensar em algo que me beneficie, que beneficie quem está atrás ou abaixo de mim, né? Quem está junto comigo, vamos colocar assim, que fica até melhor, né? Que beneficie quem está junto comigo, mas que também não tire benefício do outro com quem eu estou negociando. Esse benefício ele não pode ter uma mão única, né? Porque senão esse processo, essa não só negociação, mas essa relação ela já vai ser construída de uma forma muito falha. A gente tem vivido, estamos aí num ano de eleição, passando por relações extremamente polarizadas, o que torna, inclusive, esses diálogos, essas trocas, muitas vezes muito difíceis. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios do fazer política, né? É você conseguir amplificar e conectar realmente esses diálogos, conectar esses interesses, encontrar um ponto comum que traga ali melhorias para ambos os lados, né? E eu acho que quando a gente pensa nessa questão de compromisso, de comprometimento com a classe, eu acho que é válido também a gente pensar nesse ponto, assim,
a gente até comentou, né, agora no início, de que às vezes a gente se forma e as oportunidades que surgem de trabalho não são as ideais, ou não tem o reconhecimento ideal, não tem o reconhecimento necessário ali. Então, da gente também se proteger um pouco diante disso, sabe? Eu me formei, eu tô ali, tô levando um projeto, eu posso levar um projeto, esclarecer para aquela instituição, para aquele ambiente, sobre o meu trabalho, dependendo da situação, não só do meu trabalho indivíduo, mas o meu trabalho enquanto classe de musicoterapia. Dependendo da situação, convidar inclusive alguém que tenha uma maior representatividade, alguém que já venha de alguma classe específica, ou algum outro musicoterapeuta, algum outro conhecido, mesmo que seja às vezes até um outro colega de outra classe que possa complementar a importância daquele trabalho ali, e poder inclusive abrir espaço, abrir caminho para que outros profissionais, outros musicoterapeutas também tenham acesso, também tenham espaço nesse mercado, para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de serviço, né? Então, quando a gente fala de comprometimento com a classe, dá para a gente ir para muitos lugares, né? Muitos lugares. E eu concordo com você, né, que o compromisso, ele é um compromisso pessoal, individual, né, quando eu me associo a alguma associação de musicoterapia, ou qualquer outra associação também, né, mas a partir do momento que eu me associo, também eu estou pensando nesse coletivo que é muito maior, que representa não só eu, não só você, mas toda uma classe, né, representam esses interesses que são interesses comuns a todos nós, né. E foi interessante você falar de que o musicoterapeuta pensar, né, em abrir caminhos para que outros também possam se achegar, né? Eu fiquei lembrando da minha época de estagiário, de que na faculdade onde eu estudava não tinha uma clínica de musicoterapia. Então, os estagiários eles tinham que ir em alguns lugares que já tinham ali como referência da faculdade para fazer os seus estágios, ou também abrir novos lugares para a realização de estágio. E eu lembro que a questão social sempre foi um norte assim para mim. Eu entrei na faculdade querendo atuar na área social. E lembro que eu queria muito atuar num abrigo, mas não tinha um abrigo no roteiro ali da faculdade. E eu fui atrás. Então vou ver um abrigo, aí corri atrás de um abrigo. E nisso também levar alguns colegas que hoje são amigos, que se formaram junto comigo, para fazer estágio juntos, né? Então, isso que você trouxe, de que muitas vezes é importante, sim, a gente ir atrás, né, buscar, para que também possam ser abertos outros caminhos para outros profissionais, né. Se você está com um estagiário atuando com você e você vê a oportunidade de que talvez aquele estagiário tenha a possibilidade de ser contratado, por que não abrir caminhos, né, por que não? Então, eu vejo que essa participação do musicoterapeuta é uma participação que vai para além mesmo da nossa formação, né? Depois que a gente se forma, a gente fala, poxa, ainda tem muito mais para poder fazer, tem muito mais para poder buscar, e há esse outro lugar, né? Esse outro lugar que muitas vezes não é tão falado, porque não é um lugar que a gente escuta na academia. Eu mesmo escutei muito pouco falar sobre associação, a importância de se associar, de pensar no coletivo, e a gente percebe e entende também a importância, não só do ponto de vista da representação política, mas também na questão, inclusive, de discutir assuntos que são importantes para aquela classe, naquela região. Por exemplo, os encontros de musicoterapia, que também são organizados também pelas associações, e quantos desses encontros também eu já fui e participei, quanto isso foi importante, né? Discutir, inclusive, a musicoterapia regional, por exemplo, falando de São Paulo, né, dos encontros regionais de São Paulo, e a importância da gente discutir política do ponto de vista a política pública, né, e o quanto isso é importante para as nossas discussões, para as nossas estratégias, que podemos melhorar, que podemos avançar, né. Então, esses são aprendizados assim que foi a partir da própria associação de musicoterapia, né, que traz essa consciência, que traz esse olhar, inclusive, de, como você muito bem colocou, de pensar de fato neste coletivo. Sim, sim. Esses
olhares, assim, essas vozes que vão se somando, né? Eu acho que um dos pontos centrais aqui do que a gente está falando entra justamente nessa questão das vozes que se somam, né? Das vozes que vão criando ali um volume, uma intensidade, um corpo que valide, não só por toda a questão científica, que também é outro ponto extremamente importante. Nós que estamos na prática, né, na atuação prática, a gente sabe como às vezes é complicado de encontrar o tempo necessário para poder produzir material científico, produzir evidência científica ali, principalmente com todo o rigor ético que é necessário quando eu vou fazer uma pesquisa ali com o público, uma pesquisa de campo, né, e não somente uma revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica acaba sendo já algo constante, de, pô, de repente surgiu alguma coisa no diagnóstico, no quadro de um paciente que eu não estou muito habituado. Peraí, o que a literatura traz para mim? Vou lá, dou uma lida, tudo mais, beleza, então esse é o caminho que dá para seguir. Né? Quando a gente pensa nessa questão de comprometimento de classe, pensando nessa questão voltada para a ciência, uma possibilidade, né, não chega a ser obrigatoriedade, mas eu acredito que uma possibilidade é deixar esse caminho das pedras aberto também, né? Então, encontrei esse material científico aqui que vai me ajudar nessa questão da motricidade oral do meu paciente que eu tô com uma dificuldade. E aí, deixar esse material disponível, compartilhar esse material com outros colegas, né? O que também não quer dizer que por conta disso a gente tem que virar todos influencers de rede social, fazendo curadoria de material científico, nem nada disso. Cada um sabe o limite que tem, né? Mas são pontos assim também que auxiliam muito na visibilidade, no reconhecimento, na validação da musicoterapia, né? Como que a gente não só é visto, mas como que a gente se vê também. O que eu consigo encontrar e reconhecer dentro da minha classe? Aquilo que eu ainda não consegui encontrar, como que eu consigo contribuir para que isso seja encontrado depois? Eu consigo, por exemplo, me organizar e fazer uma pesquisa científica? Eu consigo, por exemplo, me organizar e fazer uma pós-graduação ali, a nível de mestrado, a nível de doutorado, criar essas evidências para que outras pessoas também consigam ver potencial que a musicoterapia tem diante de determinados cenários públicos, aspectos, né? Como que eu vou contribuir com isso? E nessa questão de formação, assim, tem muitos pontos que acabam nos auxiliando e nos atrapalhando. A gente sabe que a nossa formação hoje tem pontos muito fortes, né? A gente tem uma formação de musicoterapia a nível Brasil, assim, muito boa, tanto no caráter de graduação quanto de pós-graduação. Temos as recomendações ali de grade, né, curricular que a própria UBAN faz, mesmo não tendo esse poder de controle dos cursos ali, né, então tem coisas muito boas que já ocorrem ali, e tem coisas que precisam melhorar, e é nessas coisas que precisam melhorar que essas vozes vão criando corpo, vão dando visibilidade e vão direcionando para que tudo melhore. Eu acho que a nossa classe tem sim essa organização, né, a nível nacional, inclusive, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista, inclusive, político, né, a própria organização das associações e da UBAN, que nos representa nacionalmente, né, é uma organização que a gente percebe, né, várias pessoas dedicadas a vários assuntos, que são todos eles importantes para a musicoterapia, né, os compromissos, inclusive, em soltar revistas, né, revistas de musicoterapia com nível elevadíssimo, né, com conteúdos muito bons, né, com conteúdos profundos aí que trazem reflexões importantes para a classe, né, as recomendações em relação à atuação dos profissionais, né? A gente vê então que, como segmento, nós temos sim, né, uma classe bem comprometida, né? E não custa nada a gente sempre falar desse aspecto, né? Porque é um aspecto que é super importante, é um aspecto que muitas vezes a gente escuta falar, eu, do meu ponto de vista, escuto falar pouco, né? E o nosso compromisso
ele vai muito além do que somente a nossa formação, compromisso com o nosso paciente, que a gente já falou, não precisa voltar, mas é o nosso compromisso diário, né? Como você trouxe, inclusive, os pesquisadores, né? Com as suas pesquisas, o quanto isso fortalece ainda mais a nossa classe, e tem esse compromisso que é um compromisso diário, né? O compromisso com a minha classe quando eu for falar da musicoterapia em determinado lugar, ou então quando eu sou convidado para falar de algum assunto, eu costumo agir da seguinte forma: eu sou convidado para falar de um assunto e eu sei que eu não atuo naquele assunto, eu sempre lembro, poxa, eu tenho um colega, tenho um amigo da musicoterapia que atua nesse segmento, atua nessa frente, então a pessoa talvez indicada que eu conheço é o fulano de tal, é a pessoa X, Y, Z, né? E a gente também tem essa humildade também de reconhecer que nós não sabemos tudo, né? E que tem pessoas que têm dedicado, inclusive, as suas linhas de pesquisa, a sua atuação profissional em determinados segmentos. E eu acho isso uma riqueza de uma grandeza tamanha na musicoterapia, né? Que nós temos musicoterapeutas atuando em diversas áreas. Então, quando alguém chega me perguntando algum assunto, eu vejo que é um assunto que não está no meu dia a dia, não faz parte da minha atuação, não é por isso que eu digo somente, ó, eu não sei, não dá. Mas o meu compromisso também pessoal, aí é o Gil dizendo, vai para um lugar que é, poxa, lembrei, existe pessoa X, fala com a pessoa X que eu acho que ela pode te ajudar, né, nesse sentido. Sim, eu acho que agora você tocou num ponto que também acho muito importante de pensar. Não só nesse caráter de indicar pessoas, né? Mas principalmente nesse reconhecimento de que talvez não seja o meu momento, talvez não seja esse o momento, né? Talvez eu precise dar um passo atrás, pensar um pouco melhor, discutir um pouco mais, conhecer um pouco mais, ou simplesmente me preservar, né? Eu acho que ter conhecimento, não só conhecimento, mas comprometimento com a classe também envolve um pouco disso, de saber os momentos de se preservar, de ter o seu descanso, de se silenciar quanto aquilo que eu tenho que responder, quanto aquilo que eu tenho que dar conta, né? A gente comentou aqui de várias coisas, se associar à formação, de acompanhar ali o trabalho musicoterapêutico em outros lugares e tudo mais, mas também o quanto que isso me afeta e o quanto que eu consigo dar conta disso. Isso também eu acho que envolve muito o comprometimento de classe, no sentido de que, às vezes, eu entrar num contexto, às vezes eu assumir um compromisso, por exemplo, de uma palestra, de atender um determinado público, que eu não domino aquele conteúdo, que eu não tenho experiência com aquele público, não está além das minhas habilidades e capacidades, isso também pode me prejudicar enquanto pessoa e prejudicar a classe na qual eu pertenço. Né? Às vezes eu pegar um trabalho ou fazer uma palestra num lugar sobre matemática ou com um público que eu não conheço propriamente, não só vai queimar a imagem do Daniel, mas também vai queimar a imagem da musicoterapia ali, de pô, vocês chegam musicoterapeutas aí falando que a musicoterapia serve para muita coisa, auxilia muita coisa, que tem validação científica e tudo mais, mas aí chega na hora de falar, chega na hora de apresentar, não fala nada de concreto, sabe? Não traz informação concisa, então não convence, né? Então acho que esse também é um outro ponto que vale ser refletido como comprometimento com a classe, né? De conseguir não só discernir, como separar também. Quando é o meu momento de atuar e quando não. Né? Porque às vezes assumir um compromisso que você não dá conta ali pode ter reverberações muito além daquilo que a gente consegue visualizar. Claro, a importância de se preparar, né, para determinados desafios que você vier assumir, né, trazer sempre as referências da musicoterapia, né, por mais que a gente aprenda isso na nossa formação, né, mas nunca é demais dizer, né, quando for tratar, trazer a musicoterapia para o lugar que ela merece, né, que ela é, né.
a partir dos referenciais teóricos que a gente já conhece, já estuda, e a importância de a cada dia a gente está buscando, né? Porque a gente sabe que a gente também é mutável, tem algumas coisas que vão mudando com o tempo também. Então a importância de buscar, né? Aprofundar conhecimento, e você muito bem colocou. Quando nós estamos falando, já não é mais somente o Gil que está falando, mas estou falando também em nome de uma classe, né? Então a importância da gente se colocar nesse lugar também, e num lugar também que a gente também está buscando, está aprendendo, né? Então, Dani, para mim, esse é um assunto que é um assunto extremamente importante, né? O nosso compromisso do profissional, do Gildásio, mas é um compromisso com a minha classe, com a classe que eu represento, com a classe que eu escolhi, né? Trabalhar, dedicar o meu tempo, dedicar aquilo que eu acredito, né? Tudo aquilo que eu busco, para que faça um bom trabalho, né? Então, que vai muito além dessa atuação nossa, somente ali no dia a dia, que é importante, mas também é pensar nesse todo, né? Nesse coletivo, nessa classe, né? E eu falo disso porque quando fomos, inclusive, atuar juntos na PMESP, não tinha um roteiro, né? Ó, atuação de representatividade vai por esse caminho, por ali, por aqui. Mas lembro muito que era uma construção sempre muito coletiva, né? Sim, Coletiva daquele grupo. Quando nós estamos representando, quem que a gente representa? Quando a gente escreve uma carta em nome da associação, a gente representa este grupo, né? Então, o que esse grupo espera, né? E aí sai de cena as minhas opiniões pessoais, né? Mas aí é a opinião, inclusive, levando em consideração a classe, né? Então, dizendo tudo isso, que foi um aprendizado, né? E foi um aprendizado que eu levo para mim, que assim como você também muito bem disse, tem momento que daí a gente olha e fala, poxa, acho que eu já não estou conseguindo contribuir tanto por conta de outras questões pessoais, né? Estou assumindo outras questões e para mim nesse momento eu não consigo estar tão comprometido como eu estava antes. E você vai saindo de cena também, né? Vai ficando fazendo outros trabalhos, fazendo outras atividades. sim, exatamente. Eu acho que realmente é essa reflexão que fica para mim também, né? O, a partir do momento que eu entro como profissional musicoterapeuta, eu não estou apenas sendo Daniel profissional, né? Mas eu estou sendo musicoterapeuta profissional e isso impacta em outros musicoterapeutas também. Eu acho que uma coisa válida da gente esclarecer aqui também, Gil, é que esse episódio foi um episódio de reflexão, né? A gente vem discutindo um pouquinho sobre esses detalhes, refletindo, pensando, achamos interessante de trazer isso, compartilhar isso com vocês ouvintes também, mas em momento nenhum aqui a gente quer apontar dedos ou fazer cobranças, né? Como é da nossa prática aqui no Através, a nossa proposta é instigar as reflexões, né? Não é à toa que a gente falou de muitas coisas aqui, desde a formação até a representação política e tudo mais. Então, eu acho que vale também ressaltar isso, né? Que é uma questão para a gente refletir. E aí convidar vocês a refletirem também. Como é que está esse comprometimento de vocês, né? Vocês acham que estão fazendo bem, que está ok, já estão conseguindo dar conta daquilo que vocês são capazes ou têm como dar conta, podem fazer mais, dá para ajudar mais, né? Se dá, como que vocês podem ajudar mais? Assim como a gente vive se perguntando aqui também, né? O que a gente tem feito, como a gente pode contribuir, como a gente vem contribuindo e como podemos contribuir mais com a nossa prática, né? Até porque a nossa prática individual é o que nos garante o nosso sustento, mas ao mesmo tempo e junto com isso é a nossa prática individual que complementa a prática coletiva, que complementa e representa uma classe e garante a existência dessa classe, né? Porque o Daniel atuando na clínica,
complementa o trabalho do Gil, atuando em outra clínica, mesmo que a gente não tenha contato direto, mas já são 2 lugares, 2 clínicas que têm musicoterapeutas, que têm um serviço reconhecido, que busca manter ali a qualidade no seu atendimento, né, e que vai abrindo espaço para que outros musicoterapeutas possam vir também atender nessas, em outras clínicas, em outras áreas, pensando também em outros tipos de prática, né, social, educacional, organizacional, hospitalar, enfim, a gente vai expandindo, né? O fato de existirmos em vários lugares auxilia com que a musicoterapia tenha cada vez mais força para existir, né? E aí nessa reflexão eu acho que é válido a gente reforçar, né? Trazer de novo essas reflexões que a gente tem sobre o que é e como pode ser feita essa representatividade e esse comprometimento com a classe. Certo, Gil? É isso, e não temos pretensão de. Não é uma afirmativa para que, ó, pessoal, faça assim ou faça assado, mas são reflexões, né? Reflexões que, como eu também trouxe, são pontos de vista, né? E talvez você que nos escute também tenha outros pontos de vista e que pode, inclusive, somar o que a gente está refletindo, está discutindo, está falando. Então, por isso é sempre importante. Então, se você também tem uma opinião que possa ser divergente ou convergente ao que a gente também está discutindo, fique à vontade aí para falar com a gente via as nossas redes, né? Lembrando também que o Através é também um compromisso, né? É um compromisso com a classe que surge aí não de uma obrigação, mas surge da ideia de 2 pessoas que se gostam, que se admiram e que aqui estamos nós, né, para esse compromisso, para discutir assuntos que é relevante para a nossa classe. É isso aí, Gil. Bom, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, né? Reforçando o convite que o Gil fez. Entre em contato lá com a gente nas nossas redes sociais, deixa a sua opinião, sua dúvida, sua crítica, sugestão de tema, enfim. Vamos estreitar esse diálogo, né? Vamos ampliar essa nossa conversa. E convidamos vocês a nos apoiarem, nos acompanharem ali a partir das redes sociais, tá bom? Dani, hoje eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que nos acompanham. Nós estamos com uma campanha de arrecadação na plataforma apoia.se/através, que você que nos acompanha pode nos ajudar com a contribuição a partir de R$1, né? E lá tem as formas como você pode nos ajudar. Será um prazer se você conseguir nos ajudar, apoiar essa causa, você que nos escuta. Também, se quiser divulgar para outros musicoterapeutas, outros profissionais também, então será um prazer contar com a sua ajuda. E, além disso, também nós gostaríamos também de contar com a sua ajuda na divulgação do nosso podcast. Então, se você conhece pessoas que se interessam por escutar esses assuntos que nós trazemos aqui, divulgue para essas pessoas, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais também, será um prazer. É isso aí, Gil. E só lembrando, né, sobre essa questão do Apoia-se, que a partir de R$20 você já consegue também algumas recompensas, né, como uma forma de retribuição desse apoio, desse auxílio que vocês nos concedem, né, além dessa escuta, de estar aqui com a gente a cada programa. E também quero deixar o convite para vocês de nos seguirem, de nos acompanharem nas nossas redes sociais, né? Vocês nos encontram no Facebook, Twitter, Instagram, como Através ou Podcast, né? Lembrando, Através escrito com a letra Z, tanto nas redes sociais quanto lá no Apoia-se. E também, caso você queira trocar uma ideia com a gente, mandar sugestão, dica, alguma outra questão que vocês queiram falar, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, através do podcast@gmail.com, né? A gente está lá sempre disponível para vocês para ouvir as suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, dicas de conteúdos, de convidados interessantes, enfim, o canal está aberto para vocês participarem com a gente, certo? Mais uma vez, obrigado a vocês que nos ouviram até aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do podcast.